Medos e filmes. O que há de subjetivo nisso? Vamos conversar? Hoje eu venho propor para vocês, gente, um tema que me é muito interessante e me traz muitas reflexões, né? Principalmente porque envolve um aspecto muito crucial da existência humana, que é o medo, né? Nós temos medo de tantas coisas, né? O medo ele traz vários elementos pra gente pensar, destacar até a forma como a gente lida com a própria vida. Tem tanta coisa que a gente deixa de fazer, tantos enfrentamentos aí. Mas hoje eu não quero assim aprofundar tanto, embora o tema exigisse, né, um pouquinho mais de aprofundamento, para trazer essa relação. O que há de subjetivo? Ou seja, o que há de nós, né, diante das produções cinematográficas que trabalham com medo? Aqui minha ideia é trabalhar até uns filmes de terror, né, gente? Que é o gênero que mais se conecta a essa temática. Bom, vamos começar então com as definições, que elas dão um pano de fundo para a gente conversar. O que seria o medo? Bom, gente, o medo, né, na literatura, no conhecimento, nos estudos que a gente tem sobre o ser humano, o medo é uma condição, é um processo natural do ser humano e dos animais. Então, o medo é uma forma de cuidado, de autopreservação. Por isso que existe o enfrentamento e a fuga, né? Os animais fogem quando tem uma ameaça e nós assim também. O medo ele tem essa conotação, né? Quando a gente vai falar das teorias das emoções, né? Desses gatilhos que a gente tem para lidar com esses eventos que podem nos acometer. Talvez uma definição inicial seria essa. Quando a gente fala também da questão do medo, gente, a gente pode falar das fobias, né? Fobias são medos exagerados, medos mais excessivos, que já vão entrar até no critério lá dos transtornos mentais, né, do DSM-5, que também fala disso, em que vai descrever as fobias como um transtorno de ansiedade. Então, quando a gente fala de medo, gente, a gente tem que entender que isso varia de época, de cultura, de contexto, né? Tem vários elementos aí que a gente pode entender a questão do medo. Porque o medo não é só essa emoção, né, que a gente reage a algum fenômeno, mas também algo muito mais profundo, quando a gente vai pensar em questões existenciais. Mas então vamos conectar, né, esse tema de hoje, quando a gente já parte do princípio que o medo é uma condição humana, um processo natural, a gente pode entender isso no cinema também, como eles trabalham os elementos do medo, né? Então assim, vamos citar aí alguns filmes que são muito interessantes para a gente pensar. Eu gostaria de partir do filme que recentemente ele recebeu um reboot, né, que foi o filme It, It a Coisa. O It refere-se a coisa, que não tem uma definição específica. Por quê? O medo é uma instância que cada um vai dar o seu caráter, o seu nome, a sua direção. Por isso que o filme trabalha muito esses elementos, né? De que o It é essa coisa, é aquilo que dá medo mesmo, e para cada um tem um sentido subjetivo. Eu acho que é um filme muito interessante para refletir essa questão. Além do mais, né, eu gosto do gênero terror, então sou suspeito para falar. Outros filmes, né, gente, que a gente pode pensar aí é O Exorcista, que já trabalha muito uma questão que vai nos medos mais profundos, que tem a ver com a religião, com crenças mais profundas religiosas, né? Tem o Psicose, que já é um gênero de assassino, né, de terror, suspense, que já vai para outro aspecto, que é um terror mais realista, vamos dizer, um terror mais possível. Se a gente pensa que envolve assassinato, né? A gente cria muitos medos também, permeados pelo que o cinema coloca, né, na sua mitologia, na sua produção cinematográfica. O filme Psicose, por exemplo, né? Quem nunca ficou lembrando da cena do banheiro e quando foi tomar banho fechou o olho e ficou com medo de algo acontecer, né? Medo do mar, né? Quando eu falei da questão do tubarão, tanta coisa aí, à noite, o escuro, medo do desconhecido, né? Então, assim, tem muitos elementos e situações que nos fazem pensar, né, como a gente lida com isso, o que é de subjetivo nisso. Traz pra gente enquanto simbologia, né, é algo que eu venho trazendo já nos vídeos. Nem todos nós tivemos contato, né, com esse ambiente em que a gente vai se deparar com um tubarão, é muito raro, né? Nem nas praias a gente tem esse contato porque é muito raro também e depende da localização. Muito da cultura também, então tudo está entrelaçado de alguma forma, tá, gente? Quando a gente fala de medo, a gente fala também de infância, né? Tem muitos medos aí que a gente carrega desde a infância. Quem nunca teve medo, né, de aranha, ou medo do bicho-papão,
medo do chinelo ficar virado por causa da mãe, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente vai construindo dentro da gente e às vezes a gente nem questiona tanto, né? Quando a gente fala já do medo na questão do adulto, da pessoa, né? A gente também traz elementos existenciais. Por quê? Porque aí a gente já vai dando um contorno muito mais realista e muito mais presente na nossa vida. Por exemplo, o medo da morte, né? O medo de sofrer, né? Medo de questões ali que estão muito presentes na nossa existência. Então, assim, cada fase ela vai trazer um contorno, né? Cada fase da vida ela vai ter um contorno em relação ao medo. E muitos filmes trabalham isso. Hoje a gente tem alguns gêneros, né? Que trabalham o slasher, que é do assassino, sangue, terror psicológico, né, que é o terror que trabalha mais essas questões mesmo possíveis, que é o suspense, que é as possibilidades de acontecer alguma coisa, que tem esse caráter também muito profundo, né? É aí que a gente se situa, né, nessa relação. O que é de subjetivo nisso, né, que é o nosso tema de hoje? É a relação que a gente estabelece entre as formas como a gente crê, como a gente desenvolve a leitura da vida, né, dos fenômenos, das experiências que a gente teve. E o medo está muito entrelaçado nisso. Tem esses medos mais comuns que tem a ver com as fobias também, que a gente falou, aranha, né, altura. Vocês veem como é ampla essa discussão e como é interessante a gente trabalhar a temática, porque ela traz muito elemento para a gente pensar. Vários filmes trabalham esses elementos, principalmente do gênero terror, como eu havia citado. Tem o filme It, que eu citei, né? Tem o Exorcista. Não, tem inúmeros filmes aí, né? Os filmes de vários gêneros que a gente pode pensar. Medos e filme, o que há de subjetivo nisso? Para finalizar então, né, nossa conversa hoje sobre o tema, gente, é que tudo está interligado na forma como a gente percebe o mundo, como a gente desenvolve as experiências que a gente teve, como os filmes criam essas simbologias que nos fazem acreditar também, né? Tem muita coisa aí que nos traz esses elementos. Então cada pessoa vai ter um medo específico, vai ter um modo de relacionar com isso, e isso vai ter efeito na própria vida. Eu acho que é esses aspectos que a gente pode ir conversando, gente, que a gente pode elencar aqui, tá bom? Fico por aqui, peço para vocês se inscreverem, comentem, né, os medos que vocês têm, o que vocês gostariam de escutar também sobre o tema, e quem sabe a gente retorna também com mais aprofundamento nesse tema, né? Aguardo vocês então, tá, gente? Um grande abraço, a gente se vê, até mais!